Inclusive, opiniões são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, comunicar e conectar, mais que um podcast semanal, uma experiência imersiva que transmite ideias e une pessoas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Com Shirley Oliveira e Daniel Souza. Boa tarde, ouvintes da Rádio Melodia. Aqui quem fala é Shirley Oliveira, no Comunicar e Conectar. Você seja muito bem-vindo a esse momento ímpar. Nós teremos hoje com um convidado especial. Como vocês sabem, a gente gosta de trazer pessoas especiais para que possam requintar um pouco mais o nosso programa. E boa tarde, Daniel. Como você está, meu amigo? Boa tarde, Shirley. Boa tarde, pessoal que nos acompanha pela rádio, pelo YouTube. É um prazer, como sempre, estar na presença de vocês aqui. E hoje nosso convidado é alguém muito especial. Verdade. Temos Ele mora no boas nosso coração. No nosso coração. É uma pessoa que a gente está muito feliz de trazer Verdade. aqui e compartilhar com vocês um pouco da história, da trajetória, tudo que ele tem para poder compartilhar com a gente aqui. Pastor Esdras, seja bem-vindo. Fica à vontade. Muito obrigado. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria poder estar aqui com vocês para este bate-papo, né? Nesse programa novo, mas tão cheio, tão dinâmico e cheio de energia, né? Com certeza. Ele que é, gente, ele está, né? Pastor Isso. dos adolescentes. Ele também é engenheiro, empresário. Então ele tem muita bagagem, muita coisa aqui, muita como que eu posso, experiência para nos passar. E é interessante porque eu tive esse desejo no meu coração de convidar Esdras para vir através de uma pregação que ele trouxe em um domingo pela manhã. E essa pregação falou muito ao meu coração. E em alguns momentos eu conseguia me enxergar naquela pregação e falar como Deus está movendo o meu coração. Como é bom quando Deus move os nossos corações e nos traz a liberdade de viver uma vida livre com o Senhor. Então, hoje eu escolhi esse dia para que você também possa ouvir um pouquinho mais. A gente vai trazer um pouco do que foi dito naquela manhã. Eu sei que Deus vai usar, de repente, de formas diferentes, mas em tudo que nós falarmos aqui, escreve, permita que o seu coração seja aberto agora, para que você possa ser renovado. Mas é claro que a gente vai perguntar um pouquinho quem ele é, de onde vem, por que veio, né? Todas essas coisas. Porque, afinal de contas, é bom a gente conhecer, né, Claro, pastor? faz parte, sim. Então, vamos lá. Gente, Esdras, como eu disse, ele é engenheiro. Então, se você tem alguma pergunta aí de engenharia, a gente pegou esse homem agora dentro de uma reunião e trouxe ele para cá para comunicar e conectar. Então, ele está afiado na parte da engenharia. Grandes desafios. Nos grandes desafios e principalmente nos relacionamentos interpessoais. Porque nós passamos dificuldades e temos grandes desafios diariamente com os nossos relacionamentos. Nos relacionamos com pessoas. Esdras, você, além de ser pastor, né, aí dos adolescentes, está pastor dos adolescentes. Isso. É engenheiro. Me conta como que é essa trajetória, como que dá tempo de fazer tudo isso. Como é que você conecta todos esses pontos aí? Pois é, e são pontos tão distantes, né? Engenharia com adolescente e Com certeza. nessa mistura, né, de coisas. Mas Deus é assim, chama as coisas que não tem explicação. Não tem explicação. Né? Os improváveis para fazer o que Ele quer através da gente e poder servir ao reino de Deus é muito interessante. Sim. Mas falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou conquistense. Nasci aqui, nasci no lar evangélico, graças a Deus. A gente era da igreja Betel, depois minha família foi fundar a Nova Sião. Que bacana. E eu passei boa parte da minha infância e adolescência lá. Aí fui estudar em Valadares, em 99 fui estudar. Lá me formei, casei, fui ordenado pastor e voltei em 2011 para poder trabalhar na cidade. E nesse meio tempo Deus foi me moldando, né? E me conduzindo ao ministério, né? Então, eu sempre tenho no meu coração que servir é um privilégio. Verdade. As pessoas acham que servir é algo pesado, é algo Sim. tumultuado, cansativo, né? Mas quando você tem um coração entregue a Deus, você já morreu para suas vaidades, seus egos. Você não tem mais controle sobre a sua vida, né? Você não tem que provar mais nada para ninguém. Não tem mais nada, então deixa Deus conduzir. Mas estamos enfrentando os desafios da vida aí. Que bom. Você tem quantos filhos, Esdras? Eu tenho 2 filhos, João Pedro, de 15 anos, Sim. Isabela vai fazer 11, dia 7 agora.
Pré-adolescente, outro adolescente, já envolvidos também. Minha esposa maravilhosa, um beijo pra ela aí, Karina, que me dá todo o suporte, né? E essa loucura, esses extremos, né? De você vive um conflito muito grande de trabalho, cuidar de adolescente, menino, mulher, é muito Deus dinâmica. Ajudando demais, sabe? Isso é dinâmico. Dinâmico né? E deixando Deus... Depois que eu aprendi que o crente, depois que aprende o que é perdão, aí fica fácil. Porque você vai deixando a área aqui se atender, outra ali, me perdoa, vamos junto. A gente vai seguindo a vida aí. Com certeza. Pois você vive vários tipos de relacionamentos de formas diferentes. Sim. Uma delas é através da engenharia, que possivelmente você tem uma carga de trabalho com pessoas, de repente, com pedreiros, Sim. com o que mais? Marceneiro. Conta aí pra mim, qual que é essa dinâmica de profissionais? Então, a gente trabalha com os stakeholders, né? Uma palavra bonita, né? Mas com os colaboradores, com as pessoas que trabalham com a gente. Se trabalha com pessoas de vários níveis, intelectual, social, de angústias diferentes, né? Você trabalha com pessoas que têm bastante dinheiro, que têm dificuldade com filho. Você trabalha com pessoas que não têm dinheiro, também têm dificuldade com filho. Então, você acaba que acha um meio termo, né? Comum a todos, né? E a gente vai aprendendo a moldar, mas é um desafio constante, porque você tem que entender o que o cliente quer, o arquiteto tenta interpretar o que ele quer, aí você tem que tornar aquilo visível, que o arquiteto pensou, que é uma arte isso. Não é fácil. E a gente trabalha muito com casas de alto padrão, né? Então a gente tem um índice de especificidade muito grande, são muitos detalhes, né? E passa pela satisfação do cliente. Então, meio que a gente vai forjando aí, vai aprendendo como lidar, como interpretar. A linguagem que você fala com o arquiteto, né? A mesma linguagem que você fala com um ajudante de pedreiro ou com um pedreiro, você tem que saber como que você lida com isso, né? Sem segregar as pessoas, sem diferenciar. Mas você tem que ter todo um jogo de cintura. Uma habilidade, né? Da comunicação, poder falar com as pessoas. Conseguir. Já teve algum ponto que você teve uma comunicação aí de confronto e teve que se sair desse meio? Teve. Quando foi um desafio enorme, eu recém-formado, né? Então você sai tudo com a linguagem técnica da faculdade e você vai para a obra. Aí você fala assim, tubo de PVC rígido. Aí o cara, o que é isso? Tubo de PVC rígido, Wesley? Não, é tubo, fala cano. Então, quando eu peguei uma bastante complicada, era na beira de uma BR, um trânsito intenso e a obra perigosa do ponto de vista de acidente, era uma escavação profunda de uma vala. E foi, assim, um momento bastante crítico, né? Porque o projeto estava mal elaborado, tinha falhas no projeto. O projetista morava em Valadares na época, era de Belo Horizonte. Então, foi todo um trabalho para a gente poder, e eu, sem experiência, né? E a empresa que eu trabalhava era pequena, não me dava suporte. Então, eu me virei nos 30 para poder conduzir e sair esses conflitos e, enfim. Mas passamos... Sair de técnico para a linguagem comum e fazer-se entendido. Isso que é o mais difícil, né? Mas uma vez que você pegou ali a manha e aprendendo, e uma coisa que eu sempre carreguei, né? E a gente veio da família, meu avô era agricultor, minha avó aprendeu a ler a Bíblia, escrever lendo a Bíblia. Olha que né? lindo. Então a gente sempre teve essa criação com pessoas de baixa escolaridade, digamos assim. Sim. Então a gente sempre foi tratado da mesma forma. Então, tratar as pessoas com muito respeito e muita atenção, nunca desprezando a experiência que as pessoas têm, né? Concordo. Eu recém-formado, encarregado, tinha 40 anos de profissão. Então, você não pode chegar e menosprezar só porque você tem um conhecimento técnico. Sim. Mas também tem coisas que você tem que corrigir. Então, essa transição aí de você aprender a linguagem, de transmitir o seu conhecimento, né, na linguagem do outro, é complicado. Haja vista que 85% dos problemas de uma empresa estão na comunicação. Exatamente. E é por isso que eu te perguntei, porque realmente é um grande desafio. Hoje você tem várias áreas que você atua, uma delas é com meninos aí. De quantos anos? De 12 a 18. De 12 a 18 anos. Então, e sem contar que não é só com a galerinha, você também tem os pais envolvidos ali por detrás, né? Exatamente. Também tem os coleguinhas que são os influenciadores daqueles que você está ali trabalhando, desenvolvendo. E aí você pula para o outro lado, que é
a parte da engenharia, onde você vai trabalhar lá com mestre de obra, com as pessoas, por exemplo, algumas pessoas menos iletradas, vamos colocar dessa maneira, Sim. mas que precisa ter uma comunicação assertiva e amorosa também. Sim, Às sim. vezes é um pouco mais rígida, porque precisa em alguma situação, mas saber se portar em várias situações. E sem contar de casa, é óbvio, né? É mais ou menos assim. É como se a mulher, né? A mulher, ela precisa ser arrumada, não precisa ser linda, maravilhosa, bonita. Ela tem que estar bonita, né? Sentir bonita. Ela tem que arrumar a casa, cuidar dos filhos e hoje acrescentar o tal do trabalho, né? Isso. Pra fora de casa. Às vezes ela vai ser empreendedora, cuida de várias outras atuações. E a sua vida é da mesma forma, né? Assim, e ainda já ser outras funções na igreja também, né? Com certeza, Com não é o só suporte isso. dos pequenos grupos, uma série de outras Isso. coisas que a gente dá suporte ao pastor Henrique. Mas o que eu aprendi ao longo dos anos, né? É que a gente tem que focar no que a gente está fazendo. A gente precisa concentrar. Se eu estou concentrado no trabalho, eu concentro no trabalho. Se eu estou focado nas coisas da igreja, eu foco naquilo ali. Já pensou se eu levo a linguagem dos adolescentes? Pra dentro da E obra. aí, mano, pá, beleza? O jeito que te cumprimenta. Até o jeito de Isso. cumprimentar, você tem que saber Concordo. como cumprimenta, né? Os meninos te beijam, abraça, dá aquele abraço dos meninos e tal. Vai chegar na obra dando tapa nos outros, abraço. Não funciona. Então, não digo um personagem, não é isso que eu quero dizer, mas uma maneira de tratar de acordo com o que você está na Isso. situação, em cada ambiente que você está, né? É pai, eu sou pai e sou pastor do meu filho. Então, uma coisa eu falo como pastor e outra coisa eu falo como pai. E eu deixo Também é um claro. grande desafio, né? E eu deixo claro, eu tô falando aqui não como pastor, falando como pai, Isso. certo? Essa é uma comunicação. Comunicação. Quando estou na igreja, olha, João Pedro aqui dentro, ele não é filho do pastor, ele é filho do Esdras. Isso. Porque, né, vai taxando eles de um rótulo que não é Isso. legal. E eu preciso ter a mesma liberdade para falar com um membro, com o meu filho do mesmo tom, da mesma maneira. sem preferência, sem nada, né? Você trouxe um ponto muito interessante, né? Se adaptar conforme o contexto. Sim. Quando você chega e fala, ó, o que eu sou, estou falando como pai, não como pastor. Quando a gente é adolescente, enfim, às vezes parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mesmo falando, não é todos que pegam. Como você lida com isso e qual um conselho que você pode dar para os pais quando tem essa dupla situação? Shirley, dentro da escola, tem Gabriel como aluno Sim. e como mãe. Como mãe. Gabriel como trabalha Isso. e como chefe. É um pouquinho mais... É um pouco tripla mais função. embaixo. É uma tripla função. E é complicado às vezes. confunde os bichinhos. Confunde, E o isso. emocional ali mistura tudo. Eles juntam tudo em um balai só e baixam no liquidificador. Ainda bem que eu tenho você, meu irmão, pra me ajudar nas situações de vez em quando. Ele que ajuda. Mas, e eu acrescento uma dificuldade aí, que é a questão da nossa geração de adolescentes. Por que eu falo isso? Eles foram pegos, como toda a humanidade, mas acho que quem sofreu o maior impacto foram os adolescentes, e especialmente aqueles que estavam na transição entre 12 e 13 anos, foi com a pandemia. Verdade. Eles foram obrigados a ficarem trancados dentro de uma sala, de um quarto, sozinhos, durante um ano todo, romperam, né, com Seus eles, relacionamentos. todos acabaram, e numa fase muito crítica, que firmando a identidade, saindo da infância para a adolescência ali, a pré-adolescência, até os 14, é muito complicado. Então, nós assumimos adolescentes nessa época aí, 2021, com vários depressivos, tomando remédios, se mutilando, porque eles ficaram totalmente descaracterizados a sua imagem, a sua identidade. E por isso se tornaram adolescentes um pouco mais, digamos, frágeis, Sim. menos resistentes às dificuldades do dia a porque dia. A rua, eu falo isso sempre, a rua, os relacionamentos nos fortalecem. Verdade. Você vai ali e briga com jogando bola, outro derruba da bicicleta. Então, acha que não é nada, mas você está formando o caráter, você aprendendo a se defender, aprendendo a reagir às adversidades, né? Então, você vem toda essa linguagem para cá, para um pai. De uma geração, a minha geração, meu pai, eu perdi meu pai quando tinha 11 anos de idade, mas ele nem falava comigo, bastava olhar para mim. Ele olhava para mim e eu desmoronava. Era assim.
O meu também. Aí você vem para uma geração onde fala, não, você não pode corrigir seu filho, você não pode disciplinar seu filho não sei o quê, tem que ser amiguinho. Eu não gosto dessa ideia de pai ser amiguinho de filho. Concordo. Eu acho que tem que ter um nível de hierarquia. Tem que ser amigo, tem que ser parceiro. Mas, né, ô véi, e aí? Não, Senhor, bença meu pai, bença minha mãe. Isso. Esses princípios não podem ser perdidos. Aí você vem nessa situação pra cá, uma geração que foi interrompido o ciclo normal da vida, jogaram nele uma culpa. Se você for pra escola, você vai matar sua professora e vai matar seu avô e seu pai dentro de casa. Jogaram a culpa toda em cima deles. Mas a gente sabia que não era, né? A história mostrou que não era tudo isso. Mas eles ficaram com isso. Então, lidar com essa geração, né, de se aproximar dessas pessoas, desses meninos que ficaram muito ressabiados, com medo, receiosos, é algo difícil para os pais. Os pais ainda sofrem bastante ainda essa questão da comunicação, de como lidar com eles, né? Os adolescentes, eles não assistem mais o YouTube. É só o TikTok, o Reels ali, rapidinho, Verdade. 1 minuto, 30 segundos, essa impaciência, essa acelerada, essa ansiedade, né, que a tecnologia está produzindo. Aí você vem 2 gerações para frente, que é a nossa geração de pais, e ninguém ensinou a gente a ter esses filhos tão ágeis. Concordo. É um desafio enorme, não é fácil lidar com isso, mas o conselho, se eu posso dar um conselho, deixar alguma orientação, insista. Não desista e não amoleça. Eu fico com a não amoleça. Isso. Não amoleça, porque princípios são inegociáveis. Concordo. Não se abre mão de princípio. Pai, eu não gostei dessa blusa, beleza. Pai, não gostei desse tênis, tranquilo. Pai, de repente não gosto de comer jiló, beleza, não tem problema. Agora, pai, eu não vou estudar. Pai, eu não vou arrumar meu quarto. Pai, eu não vou fazer... Então... São princípios que vão formando o caráter. E filho, a gente vai construindo, o relacionamento a gente vai construindo, vai formando. Né? Sim. Então, se a gente não estiver atento a isso, a gente perde o time. Daqui a pouco vocês já são adultos e agora... Já não tem mais o que fazer. E muitas vezes também a gente utiliza muito a principal comunicação, que é a fala. Sim. Verdade. Mas você absorve... As pessoas absorvem muito através do exemplo. Sim. Às vezes sua comunicação está falhando porque você não está dando o exemplo que era Isso. necessário dentro de casa. Você fala uma coisa, mas você faz de outra forma. Exatamente. Seu filho fala assim, mas tá, e aí? Aquele dia você fez isso. Você fica até às vezes sem argumento e impõe uma autoridade e já começa a dar um conflito. É necessária a hierarquia. Sim. Eu concordo. Tem que ter essa situação. Mas às vezes a gente traga algo que é do tipo, faço o que eu... Como é que é? Falo o que eu faço, mas não faço o que eu falo, né? É mais ou menos assim. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso. Então, tem outro jargão, né? Que fala que a palavra convence, o exemplo arrasta. Justo. Então, os nossos filhos estão vendo as nossas ações. Mas é necessário falar também, Concordo. certo? Por isso que a sua fala tem que estar alinhada com a sua postura. Filho, não chega atrasado na escola. Se eu chego atrasado em todos os meus compromissos, como é que ele vai entender que chegar no horário certo é um valor? Concordo. Ele não vai entender. Filho, você tem que ser amável com as pessoas. Eu não falo com o porteiro da casa. Eu não converso com o vigia que está na porta do prédio. Então, essas questões, né, que a gente tem que sempre trazer à memória, né, de falar e fazer. Eu lembro que o João Pedro era pequenininho e eu dirigindo o carro e minha mãe tinha buzinado para um senhor atravessando na rua, né? Aí eu parei o carro para o senhor atravessar. Ele, você não vai buzinar não, meu pai, pro senhor passar? Eu falei, não, filho, deixa ele devagar. Não, porque minha avó buzinou semana passada. Né? Então, assim, eles ficam antenados, ligados em tudo que você fala e faz, principalmente. Nada não passa desapercebido, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de ter uma conduta correta, mas o seu discurso tem que estar alinhado com a sua conduta. Sim. É assim na igreja, é assim com Deus, é assim em casa, é assim no trabalho, é assim em todo lugar que a gente vai. Né? Tem que manter esse equilíbrio, essa fidelidade nas ações. Suas falas com suas práticas, se tiverem desconexas, tem um ruído na comunicação, né? Vira hipocrisia, né? E pra gente que é evangélico, que é crente, que crê na palavra, que aplica a palavra, busca aplicar, isso é mais forte ainda, porque Sim, nós somos
alvos mesmo, né? E temos que dar o exemplo nesse... A gente está trabalhando com uma imagem e a semelhança do Deus Altíssimo, em todos os momentos. Eu vi uma pesquisa outro dia que traz um dado bastante relevante. De cada 100 pessoas, uma vão ler a Bíblia. 99 vão ler você. Uau! E a Bíblia fala que a nossa vida é uma carta escrita e lida pelos homens. Então, a nossa trajetória, a nossa conduta, né, tem que testemunhar o Evangelho. Somos testemunhas vivas. Né? Não é discurso, é o testemunho, é a prática. Então, a gente tem que ser vigilante nas nossas ações, nas nossas práticas. Então quer dizer que eu jamais vou errar? Não estou falando de impecabilidade. A santidade é um processo. Eu costumo falar para os adolescentes, o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é o céu. O caminho é Jesus. Mas a santidade é o processo. Se não passar pela santidade, o que é a santidade? É você se despindo das velhas práticas e cada vez mais se tornando parecido com Jesus. Exato. E quando você erra o alvo, você pisa na bola, se arrepende, pede perdão e segue. Justo. Então, a questão de ser o exemplo não te torna uma pessoa que não seja falível. Não é isso que o Evangelho prega. Filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se porventura você pecar, sabe que tem um advogado diante do Pai. 1 João 2,9. Então, a gente tem que ter essa consciência de eu tenho que andar correto, mas eu não estou só. Se eu pisar na bola, eu tenho alguém que vai me ajudar. Verdade. Que coisa linda. Bem, você seja muito bem-vinda ao Comunicar e Conectar. Nós estamos aqui com Esdra Braga, ele que é engenheiro, empresário e pastor na igreja IBC. Eu sempre chamo de IBC, né? Na Comunidade Evangélica Candeias, que é a antiga, para quem não conhece. Ó, aquela antiguinha, eu estou lá desde o princípio. E hoje nós já somos Igreja Batista Nacional Candeias. Também Senhor. Você vai falar assim, aquela grandona que tem na perimetral? Exatamente. Você é o nosso convidado para estar lá, se assentar conosco, ouvir uma palavra vinda do céu para a sua vida. Então fica aqui o meu convite. E o nosso papo aqui está muito bacana porque nós estamos falando sobre relacionamentos. E esses dias o pastor falou sobre relacionamentos que curam. E eu gostaria de começar, para a gente começar esse bate-papo em relação a essa pregação que tocou o meu coração, e ele vai retratar aqui um pouquinho para nós, lendo aqui Atos 2, que foi a palavra, né, baseada nessa palavra aqui, gente. E perseveram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Daniel, dá continuidade. Que é assim que a gente faz lá na igreja, viu, Dani? Todos os que criaram estavam juntos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pastor, baseado nessa palavra, você trouxe lá uma pregação muito significativa, moveu o coração da igreja, falando sobre relacionamentos que curam. Isso. Porque eu fui curado do relacionamento dentro da igreja. Deixa eu explicar um pouquinho do contexto para vocês entenderem por que esse tema de relacionamento para mim é de muita valia e muita serventia, né? Eu perdi meu pai quando tinha 11 anos de idade. E foi um momento muito conturbado para mim. Sim. Porque um diácono falou com toda simplicidade e amor do mundo, falou assim para uma criança de 11 anos, você agora é o homem da casa, né? Me jogou uma responsabilidade que não era minha. Então, eu trouxe muito mais problema para minha casa do que solução, né? Porque eu tomei aquele desafio para mim, só com criança de 11 anos de idade, eu não tenho autoridade nem maturidade para gerir nada, né? Então, e foi muito difícil para minha mãe. Eu tinha minha irmã tinha 8 anos, meu irmão com 2 anos.
Minha mãe teve uma depressão, tinha 32 anos na época. Foi muito difícil pra gente, né? E minha adolescência foi muito conturbada. Acho que Deus permite a gente passar algumas coisas pra lá na frente. Exato. A gente não sabe o porquê, né? Moer a cana. Fala assim, não, moço, levanta, já passei coisa pior que você, moço. Bora, levanta, sai dessa cama aí, vamos mandar. Que a gente vai forjado no fogo, né? E eu pude entender que essas dificuldades, eu tinha muita dificuldade em acreditar por exemplo, na confiança do que o Evangelho permite que nós tenhamos uns com os outros, na liberdade que temos uns com os outros. Por quê? Porque as pessoas pisavam na bola com a gente, né? Familiares pisaram na bola com a gente. Então, foram momentos muito difíceis que nós enfrentamos e fortalecendo minha mãe. Eu fui embora e era crente, viu, gente? Não é que eu era revoltado, né? Mas tinha muita dificuldade. Às vezes é melhor fugir do que permanecer. Isso. Então, a gente meio que escondia aquilo ali, camuflava, né? Tinha um estereótipo de uma pessoa alegre, brincalhona, mas por dentro era muito triste. E eu fui fazer um teatro, já congregando na Comunidade da Graça em Valadares, fui para o Encontro Nacional em São Paulo, fazendo um teatro sobre igreja família e igreja clube. E eu fui pastor no teatro, pastor dessa igreja família. E tinham lá 2.000 jovens, várias peças. Dia 2 de novembro de 99. Eu não esqueço a data até hoje. Dia de finados, que foi um finado, o finado ficou lá. E no final da pregação, ele começou a orar e tal, para as pessoas abençoando. Ele parou a ministração, o pastor Osmar parou a ministração e falou assim: olha, Deus está mostrando a pessoa aqui que fez parte do teatro, que quer acreditar na igreja família, mas não é capaz porque a sua família é descaracterizada e tal. Não é funcionar, aquela coisa toda. E eu, não é possível não. Os caras me achar que você nunca nem me viu. O cara tá falando que é isso aí. A gente fica lutando, né? Sim. Contra o espírito ali, né? E ele ficou uns 10 minutos. Eu não vou parar de orar enquanto você não vir aqui. Você quer que eu vou lhe buscar aí? Eu vou descer da escada. Aí eu tava sentado, cabeça baixa, chorando. Levantei. Ele olhou pra mim. Aí eu falei, não, é comigo mesmo. Aí eu comecei a caminhar. Aí ele me chamou lá na frente, orou por mim. E Deus quebrou esse elo, nessa casca que me proibia, não permitia Deus desfrutar tudo que o Evangelho tem. E o que esse texto tem vários ensinamentos profundos. Mas o que eu tenho conversado com os pastores lá e com os adolescentes e com os meninos? A igreja que vai prevalecer é a igreja do relacionamento. É a igreja que vai aprender a cuidar um do outro. E aqui o texto fala que eles permaneciam juntos no ensinamento, na doutrina. Isso as igrejas fazem muito bem, né? Pregam bastante, ensinam. Na comunhão, no partir do pão, o pessoal gosta também de se encontrar para comer uma pizza, um churrasco, uma hambúrguer, uma salada. É a fama nossa. Estavam juntos, mas tem a questão da comunhão. E que comunhão é essa? Que é a parte mais... O modelo desse comunhão, né? Verdade, é a parte mais difícil. Né? Que comunhão é essa? É a comunhão do relacionamento mesmo. De chegar assim, peraí, mano, você tá pisando na bola, a palavra de Deus não diz isso, diz assim. Tá difícil para você? Bora ombrear aqui nós dois. É uma andar a segunda milha. O texto de Provérbios fala, assim como ferro com ferro se afia, assim o rosto de dois irmãos. É o relacionamento é a comunhão que gera um desgaste, não visando matar a pessoa, não visando acabar de detonar, não, mas promovendo, pulindo, para que essa pessoa possa crescer no Evangelho. E esse cuidado mútuo, isso me remete à ideia do corpo. Nós somos corpo. Então não é porque seu dedo está inflamado, você vai chegar e amputar seu dedo. O que você vai fazer? Você vai tratar do seu dedo. E por que a gente não faz isso na igreja? Verdade. Não é? Mais fácil a gente sair da igreja, mais fácil a gente expulsar finalizar. A pessoa. Sim. Né? Aí eu brinco com os meus, corta aqui, eu tô de mal, né? Tô de mal, cortei para lá. Isola a pessoa. Mas não foi isso que Deus nos chamou para viver. Verdade. Nós somos uma coisa só. Nós temos alguém que nos une, que é o sangue do Cordeiro, que é Jesus na cruz, que nos torna um só corpo. Então nós temos que aprender a relacionar. Só que hoje as pessoas estão trocando, substituindo os relacionamentos interpessoais, né, direto, tete a tete, o cheiro, o abraço,
né? O mau humor, às vezes tá com mau humor. Sim. Mas você tem que aprender a lidar. Ah, tô cansado aqui, eu tenho que ir lá na casa de Shirley, mas eu vou. Né? Aqui no Zap, ou no Instagram, você bota uma foto bonitinha, pintadinha lá, passou. Ninguém acha que o mundo é aquilo ali. Então, esse relacionamento virtual distanciou bastante as pessoas. Ele aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Né? Tem até um livro muito interessante, chamado Perdidos nos Quartos, que é os pais que estão perdendo os filhos trancados dentro dos quartos. Olha aí, gente, uma super dica que fica aí para os Super papais, dica, mamães, para todos. Perdidos no Quarto. Tem outro livro também muito interessante, que chama As 5 Linguagens do Amor. Aí tem para casais, para adolescentes, para jovens, para criança, tem tudo. Né? É justamente a maneira de aprender a comunicar. Como que eu vou comunicar? Né? Então a gente precisa entender que o relacionamento, a mesa, estar junto, no partir do pão, no conversar, isso não é só uma perda de tempo. Você está investindo no reino de Deus. Verdade. Né? É numa conversa que você pode convencer uma pessoa, você pode ser abençoado. E a Bíblia fala que quando nós estamos juntos, Deus ordena a bênção da vida e da vida para sempre. Uau! A gente entra na ideia de que, não, agora eu sou cristão, eu sou super-herói, e começa a rotular as pessoas. Não, vou me afastar porque ele é um encardido, ele é perdido, ele não sei o quê. Não vou poder mais andar com fulano porque ele faz isso, faz aquilo outro. Entende? Então a gente começa a rotular e entra numa ideia de soberba. Mas com quem que Jesus andava? Eita! Com quem? Com quem que ele andava, né? Ele foi criticado por quê? Andava no meio dos... Sentava na roda dos escarnecedores. Com as viúvas, com as prostitutas, com os... Ele estava com todo mundo. Verdade. Com os leprosos, com todo... Inclusive me converti ouvindo a palavra sobre os 10 leprosos. Olha aí. Para outra ideia. Vamos trazer de novo. Mas é essa ideia de achar que porque nós estamos na igreja, nós somos superiores melhores que as pessoas. De forma alguma. Com certeza. A igreja é um lugar de receber as pessoas que estão doentes para serem curadas. Sim. E a forma de curar as pessoas não é só informando a palavra. Uau. É no relacionamento. É no andar. É no andar. É no formar o discípulo. Deus não nos chamou para encher a igreja. Nos chamou para formar discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então esse ensinar é um processo. Quantas vezes tem que falar com o filho várias vezes a mesma coisa? Filho, Concordo. tira a toalha de cima da cama. Por exemplo, se a gente entra na escola regular, a gente começa no pré e vai levar lá para o 3º ano. Isso dá em torno de 9 anos, aproximadamente, de estudo. Se colocar no ensino médio e o prézinho dá quase 15 anos quase 15 de anos. estudo. E vai dizer que sabe tudo? Não. Alguém saiu de lá da escola e depois de 15 anos fala que sabe tudo? É um expert em letras, é um expert em matemática, em física. Não. E o que a gente encontra hoje, né? Com pessoas tão escaldadas com frustrações nos relacionamentos. É justamente a pessoa se enclausura, como eu fui enclausurado um dia. A gente vira um repolho. A gente fica fechado em nós mesmos ali. Só que quando a gente faz isso, a gente não permite que as pessoas acessem o nosso coração, mas que Deus também não acessa. Uau. Como é que eu falo que eu amo a Deus que eu não vejo se eu não amo o irmão que eu vejo? Então eu preciso amar as pessoas, me deixar ser conhecido, para que Deus também alcance meu coração. Então o relacionamento saudável que cura não é o relacionamento que condena, mas é o que promove a mudança. 1 Pedro fala assim... É o que condena, é o que promove a mudança. Né? É o ponto de inflexão, é o trampolim, é a escada. Mano, sobe aqui, velho, vai pra frente, anda. Vou te projetar pra frente, vai além de mim. Essa tem que ser a ideia do cristão. Que a Bíblia fala que ele tem que achar o outro sempre superior a nós mesmos. Verdade. Então ele tem que ser o suporte. Mano, sobe aqui e anda. Eu falo que essa daí é minha missão. Vai embora, né? E aí, muitas vezes a gente faz isso no anonimato. Verdade. Né? Então as pessoas acham que tem relevância quem tá com o microfone na mão. Mas e quem está por trás ali, orando? Exato. Sendo bem recepcionado no estacionamento da igreja? O cara sai de casa, às vezes, brigando com o menino, brigando com mulher que está atrasada, pintia cabelo, passa maquiagem, telefone, aquela confusão. Chega na igreja, boa noite, meu filho, seja bem-vindo, seja a casa do Senhor. Desmancha ele já com um sorriso. Concordo. Né? Então, é esse cuidado do todo, do corpo todo, que a gente tem que estar atento. A gente tem que ter muito cuidado para as pessoas que chegam feridas até nós não temos essa ideia de somos melhores ou superiores. Não, vamos estar atentos à necessidade de cada um. E cada um tem uma
necessidade específica, uma maneira Sim. específica de lidar, de falar. Uns com a pressa maior, outros mais lentamente. Então, essa sensibilidade que a gente precisa aprender a ter no reino de Deus. Show de bola. Gente, deixa eu dar uma lida ali rapidinho nos nossos comentários. Hélio de Oliveira deu um boa tarde ali para nós, disse que o programa estava incrível. Também estivemos aqui, excelente programa, às 17 horas. Também tivemos o César, né? Lucimara Carvalho. E que lindo! Muito obrigada, Lu. Um beijão. Moisés, olha, lá de São Paulo, viu? Estão assistindo São Paulo, tá em peso aqui. Boa tarde, Deus abençoe este trabalho. Obrigada, lindão. Quem mais? Também teve César ali que eu vi. A Mara também. Oi, Mara, linda, maravilhosa. Esteve aqui, arrasou no nosso programa. Mara Gaspardi. Linda reflexão. A maneira de tratar muda tudo, de fato. César Cunha, boa tarde, graça e paz. Boa tarde, César. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Gente, como é importante isso, né, Dan? O que você tá achando? Mara Gaspardi foi a nossa última convidada, sim. né? Ela é líder comercial do Boticário. Ela trabalha muito com mulheres, né? E ela conta que tem uma situação que quando ela vai, tem que bater meta, né? Sim. Tem essas coisas. E as pessoas têm que estar bem. E às vezes ela pega uma situação ou outra que uma funcionária não tá bem, não tá legal. Ela chega e fala assim, vamos tomar ali um café? A mulher já sabe, não, a pessoa já sabe. É pra conversar, né? Eu não tô bem hoje, né? Ou seja, o bem-estar, a pessoa precede qualquer situação que a gente tenha. Sim. Eu tenho uma coisa comigo, Esdras, que eu não gosto de pessoas que colocam ideologias na frente de pessoas. Isso segrega. Sim. Isso separa. Em prol de um direito, de um movimento e tal. Mas eu falo, por que a gente não luta pelas pessoas, independente dessa Exato. orientação, Sim, independente do que você crê? Nós estamos lidando com pessoas. Que nem você falou, as pessoas perderam a forma, não sabem. Essa sensibilidade. A sensibilidade. Sim. Isso é muito complicado nos dias de hoje. Qualquer coisinha, você quer brigar, qualquer coisinha. Hoje eu estava indo para a casa dos meus pais, na hora do almoço, e eu estava de Uber Moto. A dificuldade de se achar carro e para agilizar o processo, eu estava passando pelas Sacramentinas. Aí uma senhora, enfim, o cara passando pela direita, ela não deu seta. Só que do nada ela queria botar o carro em uma vaga ali. Aí o motoqueiro foi, o carro chegou a bater na gente, mas jogou pro estacionamento, né? Aí o rapaz disse, não vale nem a pena brigar, vou seguir minha vida. E que bom que ele agiu dessa forma. Isso. E tudo ficou em paz. A gente foi e tal. Mas Machucou. Isso, não se machucou, não aconteceu nada. Mas você vê, é Deus livrando as pessoas. É Deus agindo naquele momento ali. Mesmo que a pessoa não faça isso de forma intencional, mas é Deus agindo. Sim. Né? E isso é muito interessante porque em situações como essa, por exemplo, numa briga de trânsito, é onde você tem que ter o Espírito Santo junto com você para lhe dar sabedoria e discernimento. Sim. Ainda mais com pessoas que às vezes a gente nem conhece. Você não sabe. Não sabe. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Verdade. Né? Nós somos pacificadores. E é muito comum. Eu te falo que quase que toda semana isso acontece. Eu estou no escritório e eu deixo o período da tarde mais livre para atender os clientes e as intercorrências, visitas. Obra acontece muito assim. Essas vêm aqui, eu tô com um problema aqui. Pá. Aí eu chego lá assim e tal. E aí, tudo bom? Beleza? Tá? Como é que tá a semana e tal? Não, eu tô aqui. Aí ele fala 2 minutos do problema que ele achou que era um problema. E a gente passa ali 1 hora, 1h30 conversando de coisas que não tem nada a ver com o problema da obra. Né? É aquilo, a pessoa está esgotada, ele vem de um trabalho, hoje todo mundo é muito pressionado com tudo. Né? Concordo. É muita insegurança na política, na economia, então todo mundo é muito assim, acelerado. E a gente não para meia hora a mais. Né? Domingo eu estava indo para a igreja vendo a lua. Eu falei com minha filha, Bela, olha aquela lua, filha, coisa mais linda da lua. Né? A gente não para mais para contemplar a natureza. Para ver um pássaro cantar, para ver a lua, o pôr do sol, não vê mais nessa agitação maluca. Então, às vezes o cara chega, tá ali com um caminhão de coisas, né? Que não é aquilo, é só estupinha, a pontinha. Aí tem gente que vai e joga gasolina em vez de jogar água. Fato. Não, mas isso é culpa sua, você que pediu não sei o quê. Assim. Gasta-se mais tempo. Deixa a pessoa desabafar, descarregar. Isso. Aí tem um engenheiro que trabalha comigo, Jefferson, ele fala assim,
Eu não consigo entender. Ele é de mim, não consigo entender, não sou. O cara fica aqui nervoso e tal, você chega... Porque é a maleabilidade que a gente tem que aprender a lidar com pessoas, né? Verdade. E um dos princípios que a gente sempre fala, que a Bíblia fala, que para mim é muito forte: faça primeiro ao outro aquilo que você quer que ele faça com você. Então, seja você primeiro. Se você quer carinho, dê carinho. Se você quer ser respeitado, dê respeito. Sim. Pronto. O princípio. É o Se princípio. seguir esse princípio, vai dar bom. E entender o processo. Se foi erro seu, assumir o erro. Realmente erramos. Vamos Sim. corrigir. Se não é, no momento... Olha, você lembra daquela reunião, aquela escolha, aquela decisão que você tomou? Eu falei que ia implicar nisso. Realmente, então vamos aqui fazer. Então, é a maneira de conduzir, né? E o momento certo, né, de agir. É o agir. espírito de mansidão, é o domínio próprio, é o fruto do espírito que o crente tem que ter. E isso é em tudo. Tem hora que filho, gente, tira de dar paciência. Você fala. Parece que tá ali, né, em Nárnia, que não tá entendendo. E a gente tem até a mania de falar assim, parece que eu tô falando com uma criança, né, um adolescente. Mas eles são uma criança. E ainda são crianças, outras são adultos. São adultos, mas... Momentos, né? São momentos, Teve um fato engraçado na casa da minha avó. A gente pode bater papo assim, claro, não pode? Por favor, aqui é pra isso. Meus avós vão fazer agora, final do ano, em novembro, 74 anos de casados. Uau. E aí eu tava na casa da minha avó. De casados. Meu avô tem 98 e minha avó tem 94. Nossa, que lindo. E aí tava na casa da minha avó um sábado à tarde e meu tio entrou. O meu tio mais velho tem 72 anos. Aí minha avó, e se você chegar pra almoçar, que ele mora lá no Povoado da Limeira, e se você chegar pra almoçar, por que você veio sozinho? Por que você não trouxe não sei o quê? E João Pedro do meu lado, né? Eu só cutuquei ele assim, filho, presta atenção. Ó a discussão. E minha avó deu uma bronca nele, assim, e minha avó é daquelas firmes, né? Falei, filho, olha pra você ver, filho, 71 anos, você não vai ficar livre da sua mãe, das suas avós, da sua mãe, da sua irmã, daqui o dia da sua esposa, e daqui o dia da sua filha. Não vai ter jeito, porque nós fomos criados para relacionamento. Concordo. Então querem destruir isso de qualquer forma, segregando, rotulando as pessoas. Só que Deus vem no contrário para fazer o quê? Uma unidade. Verdade. Então a igreja perde muito quando segrega, quando rotula. E a igreja tem que aprender a amar as pessoas. E saber que nós somos a igreja. Nós que temos a responsabilidade de agregar as pessoas, não de separar. Porque também tem isso, né, das pessoas olharem, quando fala assim sobre igreja, achar que é o templo, Sim. é as pessoas que estão ali naquele templo que tem que fazer, com coisa que elas não fizessem parte daquele meio. Exatamente. Acha que o culto a Deus deve ser feito só naquele momento ali, no nosso caso, lá das 18 às 20h30. Não, mas o culto é diário. Ali é uma festa de celebração de tudo que aconteceu durante a semana. Então, essa é mais um rótulo que colocam, né? Colocaram da religiosidade. Não, eu vou no domingo, aí eu peço perdão, eu tomo a minha bênção ali, para eu tentar chegar no outro domingo, para tomar outra dose, para chegar... Não é assim. Pra zerar, considerar-se, né? Exato, mas o que a Bíblia fala? Que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Verdade. É todo dia uma experiência nova, todo dia é um dia a mais que Deus nos colocou para vivermos a intensidade da sua palavra. E detalhe, você não sabe se vai viver até o próximo domingo. Não, até o final da noite. Até o final da noite. Não sabe. Você sai para casa para trabalhar e não sabe se chega para almoçar. Verdade. Como aconteceu com ele agora, né? Sim. Veio para casa da mãe e não sabia nem se ia chegar no programa. Sim. Então é assim, meu pai saiu para fazer um depósito no banco e não voltou mais para casa. Então, são fatos que acontecem que a gente não tem gerência sobre isso. Mas a gente tem gerência daquilo que a gente pode fazer no dia a dia. Sim, né? No agora. Na intencionalidade das nossas ações. Verdade. Por isso que o Evangelho me apaixona. Porque é a coisa racional. Não é fria, é racional. Você pode promover aquilo mesmo que a sua emoção diga ao contrário. O nosso sacrifício é vivo, santo e agradável. É o culto racional, o culto inteligente. Não é porque eu estou magoado que eu vou sair magoando as pessoas. Concordo. Não é porque eu estou triste que eu vou sair entristecendo as pessoas. Não. É o contrário de tudo isso. É o contrário. Peraí, eu estou triste? O que a Bíblia fala? Se teu irmão está triste,
Quem está alegre, canta louvor, está em Tiago. Quem está triste, chama o presbítero e ora, unge o irmão. Sim. Eu não tenho que promover, que descarregar aquilo que eu tenho, não. Né? A gente tem que entender que a gente precisa deixar o Espírito Santo nos conduzir. Eu não estou falando de uma falsidade, estou falando de uma vida com Deus. Verdade. Onde a vida tem que ser cheia para transbordar. Né? E a gente sabe das dificuldades que a gente tem. Ninguém está dizendo que vai fechar o olho. Jesus não prometeu uma vida sem dificuldades, não, mas prometeu uma vida abundante, cheia da presença dele. É o que torna a dificuldade mais leve, o fardo mais leve. Claro, é a certeza de que eu sei que ele está comigo todos os dias da minha vida. Em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Na alegria, na tristeza, em tudo. Em todas. Em todas. É interessante isso que você está falando, Esdra, porque a pregação, ela me tocou justamente porque eu vivenciei há algum tempo atrás, de fato, um relacionamento de amigos que, de fato, se você fosse balear a pessoa, eu me colocava na frente por ela. O meu relacionamento, a minha forma de tratar foi muito real, muito verdadeira. E em algum momento isso da outra pessoa, né, da outra família, não veio da mesma forma, mas veio como uma bala. Entendi. No meu peito. E por um período de tempo eu fiquei muito entristecida com isso, né, chateada demais, às vezes até nervosa com aquilo, porque ofendeu a minha família, né, e o meu relacionamento, meus filhos, e aquilo me afetou de uma forma muito grande. Então eu também tive esse processo, sabe, o caminho dos espinhos. Eu andei por aquele caminho dos espinhos para tirar todos aqueles abrolhos e foi muito difícil. E quando você trouxe essa palavra, me fez lembrar de algo que eu não tinha parado para pensar, que eu havia matado essa família no meu coração. E você usou essa expressão. Quando você disse aquilo, de verdade, vou tentar não me emocionar, porque eu não tinha pensado daquela maneira, que às vezes algumas pessoas me perguntavam a respeito e eu falava assim, eu não consigo ter nem sentimento. Eu não desejo mal, jamais desejei o mal para ninguém, não tenho como meus inimigos, mas eu não conseguia dizer, não, eu tenho um fruto do amor, né, de algo que se for eu vou correr para fazer. Eu simplesmente é como se nunca tivessem existido na minha vida e como se eles não tivessem tido história comigo. E, de fato, os momentos que tivemos juntos foram maravilhosos. Foram momentos reais para mim. Então, essa história eu vivi. E eu vivi muito bem. Então, não era uma história que eu precisaria esquecê-la, né? Mas sim do momento que mais me machucou. E que aquilo ali, se eu já perdoei, já declarei perdão, né? Isso. Se eu já estou dentro de um trajeto, por que eu matei essas pessoas no meu coração? E eu não tinha me perguntado sobre isso. Naquele momento que você falou, eu falei assim, meu Deus do céu, falou comigo aqui. E eu falei assim, Senhor, eu matei alguém no meu coração. Eu nunca achei que eu seria uma pessoa capaz de matar alguém no meu coração. Dessa maneira. Porque eu já vivi várias traições de pessoas, de falsidades. E até hoje eu sei que eu levo tapinhas nas costas de alguém que diz que eu sou linda, maravilhosa, que eu sou isso e aquilo. Por detrás de mim fala milhares de coisas. Né? Mas não era sobre isso. Era alguém que de fato eu amava e que eu daria a minha vida. E aí eu comecei a entender que é possível um ser humano conseguir simplesmente acabar com um relacionamento de matar alguém dentro do seu coração. Sim. Se a gente olhar para Jesus, teve alguém que foi mais esquecido, rejeitado que ele? Não. Ficou sozinho. Quando ele ressuscitou, foi atrás de quem? De Pedro. Para quê? Para não ver o perdão e a cura dele, né? Então, o grande problema de quando a pessoa morre no coração da gente, além de perder aquele contato com a pessoa, perder aquela coisa que nos fez bem, nós acabamos nos fechando para outros relacionamentos. Exato. Então, é natural do ser humano o medo de ser apanhado de uma surpresa, você se fecha no seu mundinho, você se tranca. E aí você vai vivendo uma vida limitada. Uma coisa que eu aprendi também de há alguns anos, eu tenho colocado em prática, que o perdão ele é uma decisão, não é um sentimento. Eu decido perdoar pela fé, eu me posiciono com perdão diante de Deus, está perdoado pela ofensa que ele me deu. Vem e cura meu sentimento.
o perdão, como é que eu sempre tenho isso? Falo, olha, é uma cicatriz que você tem. Você sabe que aquilo foi te machucou, mas você não sente mais aquela dor. Entende? Não necessariamente você precisa relacionar novamente com aquela pessoa. Às vezes você não tem oportunidade. Da mesma forma, da mesma intensidade. Às vezes não acontece isso, não significa. Mas você precisa tirar essa prisão que fica entre você e o ofensor. Porque te faz mal. Exato. O ofensor, às vezes, ele vai viver na vida dele pra lá. Ele te ofendeu. Mas você que é o ofendido, fica com aquele ressentimento. Eu não esperava isso daquela pessoa. E quanto mais a gente ama as pessoas, a gente se decepciona nesse sentido. Porque qualquer outro poderia fazer o que outra pessoa fez. Mas aquela pessoa que você ama... Verdade. Né, fez. Então, isso tem uma proporção muito grande. Então, esse posicionamento do relacionamento que cura, né? Se aprender a liberar o perdão. E isso é tão forte, tão intenso, que a mesma forma como eu libero perdão para as pessoas, é a mesma intensidade que Deus perdoa o meu pecado. Uau! É assim que tá olha que chave, gente. Repete isso, Ezra, por favor. A mesma intensidade com que eu perdoo as pessoas é que Deus me perdoa. Está no Pai Nosso. Perdoa as minhas falhas, as minhas dívidas, como perdoa os meus devedores. Assim como, da mesma maneira. Se eu perdoo limitando, se eu perdoo... Como é que eu tenho perdão de Deus? Né? Então o perdão tem que ser incondicional. Deus, olha, estou liberando perdão pela fé. Estou esbagaçado. Minha vontade é matar. Deus sabe, o nosso coração não tem por que ter essa... Não tem como. Não tem. Deus, olha, minha vontade é matar. Minha vontade é matar. Mas eu estou liberando perdão. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida e vai tirando aquela dor, aquele ressentimento, aquela mágoa. E com o passar do tempo, Deus vai te curando, deixando a pessoa normal e apta para experimentar novos relacionamentos saudáveis. Com certeza. E é interessante porque às vezes a gente acha, por ser cristão, por a gente ler a Bíblia, a gente adorar, a gente tá ali nos cultos todos os domingos, ou até mesmo nas terças-feiras, que tem o culto, hoje tem das mulheres, né? E tem as quintas-feiras, a gente acredita que isso daí não é contaminável, né? Não contamina o nosso coração. E muito pelo contrário. Nós estamos, sim, suscetíveis a esse tipo de sentimento e muitas vezes estamos doentes dentro da própria igreja. Nós chamamos doença para os nossos corpos. Sim, sim. Né? Para a nossa mente, para os demais relacionamentos, porque a gente acaba levando isso para outros relacionamentos. Sim. E quando nos vemos, nos tornamos pessoas frias. Pessoas que, de fato, não permitem esse bloqueio que você falou agora, não permite de amar o outro. Ou até mesmo não tem a mesma questão de perdoar com frequência. E isso não pode acontecer. E Deus nos fez com características tão importantes. Né? E quando eu me fecho no meu mundo, eu impeço de que eu seja bênção para o outro. Verdade. Né? Deus colocou outras características, um para somar o um, para somar, para ajudar, para fortalecer. Então, quando eu fecho no meu mundinho, eu além de não ser abençoado pelo outro, não permito que Deus me use para abençoar outra pessoa. Né? Nós estamos todos ligados num corpo só. Quem se isola busca seus próprios interesses, diz a palavra de Deus. Então a vida de relacionamento, a vida intensa e como eu falo, é racional, é proposital. Aí é onde entra a engenharia com a igreja, com a vida cristã. É uma edificação. Uau. Nós temos que edificar. Relacionamento se constrói. Sim. Se tem um projeto, qual é o projeto do relacionamento? É a palavra de Deus. Então vamos encaixando os tijolinhos? Sim. Como é que a gente vai aprofundar a fundação? Na rocha, na palavra. Sim. Pronto, vamos formando, cada um tijolinho, uma porta até o vidro. A gente forma a casa de Deus. Então, essa é a vida. Relacionamento se constrói. Né? E às vezes até o tijolinho que você coloca, depender da parede, você já viu as paredes tortas? O que geralmente fazem para poder cobrir aquela parede? Posso um reboco ali, né? Na engenharia a gente fala, não, tá tão torto que sai na tinta. Aí é ruim. Uma coisa muito interessante que ele trouxe é que na comunicação, principalmente na narrativa storytelling, o que chama muita atenção é você conectar pontos totalmente diferentes e achar uma intersecção. Ele trouxe 3 pontos da vida dele que é totalmente diferente e conseguiu achar uma intersecção. Exatamente. A edificação. É isso. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Ela comentou sobre o matar uma pessoa, o endurecer o coração. E, de fato, foi difícil esse processo, né? Eu não estava presente na época que isso aconteceu, mas eu entrei depois. Ela acompanhou muito
esse último ano meu, se tem alguém que, abaixo de Deus, que sabe de tudo praticamente que aconteceu, foi ela. E foi um processo que ela também foi se abrindo, aos poucos. Mas você sentia, foi um processo. É algo que ela demorou para poder curar. E às vezes a gente tem a gente se pega em uma situação que por conta de uma pessoa, a gente não consegue separar aquilo, a gente quer generalizar tudo. E é quando a gente se fecha para as novas relações, exatamente, né? As emoções foi tão gritante aquela traição, aquela situação, aquela ação ou omissão também, né? Que provocou tanto que você chega a chorar, chega a incomodar de um jeito que é forte. E a confissão é um processo interessante, a catarse, né? O vomitar. Verdade. É muito interessante, você joga pra fora. Agora, tão importante quanto jogar pra fora é saber quem que vai ouvir. Fato. Então você vai, às vezes você fala uma coisa pra uma pessoa que não tem maturidade, não tem responsabilidade, em vez de te ajudar no problema, vai piorar. Vai espalhar, vai passar pra frente. Concordo. Vai tornar você uma pessoa, vai te rotular muitas vezes, né? Eu sabia, era só de fachada, aquela Sim. coisa toda que a gente está acostumado a ver. Então, o falar é muito importante, mas mais importante que eu falar é saber para quem falar. Quem falar. Não podemos falar com quem não ajuda a gente. Só Verdade. que naturalmente a gente procura, muitas vezes, as pessoas que querem muitas vezes encobrir alguma coisa que a gente fez de errado, vai me dar um apoio ali, não vai me falar a A gente verdade. quer alguém para maciar a Pra carne. maciar o nosso Não é ego assim. ali e tal. Mas a gente precisa de encontrar alguém Que te dê um rumo. em Deus, te confronte, Concordo. te chama pra realidade, fala, Concordo. abre seu olho aí e vamos andar. E Jesus foi um exemplo disso, né? Ele andava no meio de multidões, tinha os discípulos dele, mas só era 3 que ele contava tudo. E ainda tinha um mais próximo que era João. Que era Exato. João, né? É isso, então assim, a gente tem toda essa a Bíblia é linda demais, cara. A Bíblia é fantástica. Tudo que você vai procurar de relacionamento tá ali Você na vai Bíblia. encontrar lá. Tudo que você imaginar, né? Tudo tá ali. Então, entender todo esse contexto, né, social. O Evangelho não é uma literatura qualquer. É um livro é um estilo de vida. É um estilo de vida, é uma maneira de você viver. Então, se você quer viver para agradar a Deus, está ali. Se você quer viver para ter relacionamentos saudáveis, está ali. Se você quer construir uma família bacana, está lá. Relacionamento de pai, está lá. De pastor, está lá. De patrão e funcionário, está lá. Tá lá. Está tudo lá. Né? Então, Nada se faz novo a não ser na palavra. na palavra, tudo está lá. Porque o ser humano, apesar das mudanças das gerações, permanece o mesmo. Carente de Deus. Carente de A Deus. gente tá seguindo ir pra reta final. Verdade, Passa passa muito muito rápido, rápido. Ligeiro, né? ligeiro. Eu Esdras, falo muito. Então, não, é porque é tão bom muito falar bom. de Deus. Ah, Você trouxe, só para Nossa, finalizar aqui, aprendizado. você trouxe um ponto muito interessante. Às vezes a gente, na correria, se pega em uma situação que não tem tempo para contemplar uma natureza, tá com as pessoas, mas a gente se pega... Quantos minutos e quantas horas você passa rolando no feed do Instagram? verdade. É 1 a isso. 2 horas, será que é falta de tempo ou de prioridade? É. É Um uma momento de reflexão se que pensar. a gente pensar. A gente fecha aí. Mas, pessoal, sempre é muito importante a gente estar na presença do Espírito Santo, ouvir a palavra. Você lê a palavra, sem o Espírito Santo é uma coisa, quando você lê é outra coisa. Sem o Espírito Santo, Você tem um boceja, relacionamento. preguiça, é chato, é tudo isso. Quando você está na presença do Espírito, você quer mais, você quer mergulhar mais. E hoje, sobre a importância dos relacionamentos interpessoais. Exato. Basicamente, tudo é sobre pessoas. É. E se você quer uma fonte, é através da palavra. Esdras, Um muito relacionamento bom, que cura que cura é através da do perdão. palavra, do perdão. Um prazer receber você aqui. Com Né? certeza. Foi algo muito gratificante, eu aprendi demais com você hoje aqui, de fato, aprendi muito. Quero estar mais próximo de você. Vamos lá junto, no é. Tá lá na Eu tô no Candeias. discipulado Vai, com o pastor Bruno, o Pronto, pessoal. bacana. Mas se for para você dar um conselho em 1 minuto de tudo que você falou aqui, principalmente com algo que trouxe... Você deu vários, mas que mais deu um. vários. Eu quero falar um que eu não falei ainda. Bacana. A nossa vida não é sobre a nossa vida, é sobre a vida dos outros. Uau, a nossa vida. É sobre a vida dos outros. Eu vi isso em novembro do ano passado e tá mexendo com a minha cabeça. Vai mexer com a minha agora que eu já sei. Mas você resume isso a como não é sobre você, é sobre os outros. Exato. É Quando isso você aí. fala.
Eu sempre falo isso, né? As palavras diferentes com o mesmo significado. Verdade. Gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela participação. E fica aqui mais um Comunicar e Conectar. Se você gostou dessa entrevista, deixa lá para que a gente possa trazer Esdra novamente aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Esdra, qual é o local que nós encontramos você? Qual que é o seu Instagram? Ou No aonde? Instagram é Esdras Braga, né? O Desafio Entendi. Engenharia, o Teamsfire dos adolescentes, eu encontro por lá. Só futucar lá que você vai achar. Os cultos dos adolescentes acontecem que dia? Todo sábado, na Pérez Guzmão, das 18 às 19 horas. Teremos um acampamento agora fantástico para uns 200 adolescentes de 12 a 14 de abril. Perto Você da não pode supermercado perder, né, Santo papai? Antônio, né? Exatamente. Isso. Próximo do Perfeito. supermercado Santo Antônio. Fica aqui o nosso convite para que você também possa vir participar aos domingos na nossa igreja. E com certeza vai ser um prazer poder te receber. Algumas vezes eu tô lá na porta com esse sorriso dizendo seja bem-vindo. É isso. Até mais. Tchau, tchau, Comunicar pessoal. e conectar. Bye, bye. Muito Valeu. obrigado, até mais.